Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Laureano, que situação é essa de Jorge Jesus, Benítez e Allan Kardec na capa do seu vídeo? A gente vai explicar tudo aqui para vocês. E é o seguinte, a gente vai falar também sobre a festa que teremos de comemoração aí da inauguração da estátua do Roberto Dinamite. Vamos falar aí muito sobre a partida envolvendo o Vasco da Gama e Chapecoense e vamos abordar o assunto aqui da política do Vasco. Neste vídeo eu vou olhar muito para cima, porque eu tenho que passar as fontes aqui para vocês. E vamos que vamos. Se inscreva no nosso canal, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho também. Então vamos lá, galera. Primeira coisa aqui, a gente vai ter uma cerimônia lá em São Januário com relação à inauguração da estátua do Roberto Dinamite. Então, 4.000 ingressos serão vendidos. Vocês que quiserem lá em São Januário para poder ver a estátua do Roberto Dinamite, para poder homenagear o maior jogador da história do Vasco da Gama, você terá que pagar aí R$ 20. Esse é o preço aí da entrada inteira, correto? Agora falando sobre o jogo aí envolvendo o Vasco da Gama e Chapecoense, né? Jogo que vai acontecer na próxima sexta-feira às 21h30. Hoje o Vasco segue aí os treinamento em período integral para que o técnico Zé Ricardo possa aí desenvolver melhor a parte técnica, física e tática do Vasco da Gama. O Vasco, que em 2 jogos, em 6 pontos disputados, conseguiu apenas 2 pontos e está ali a 2 pontos do G4. E é o seguinte, meus amigos, hoje o Vasco ocupa a 9ª colocação e muita pressão para cima do Zé Ricardo. E é o seguinte, muito se falou aí que é a última chance do Zé Ricardo. A diretoria do Vasco já teria escolhido um substituto para o Zé Ricardo, que seria o treinador Anderson Moreira. Ontem se falou muito no Luxemburgo e hoje, novamente, o nome do Jorge Jesus voltou a ser especulado no Vasco da Gama. E eu vou colocar aqui na tela para vocês a fonte. Só um momento, então vamos lá. Ó. Influenciador rubro-negro diz que 777 Partners ofereceu um caminhão de dinheiro pelo treinador Jorge Jesus, tá? E, gente, essa notícia, ela é de hoje, ó, terça-feira, às 19, dia 19 do 4, tá? Então é o seguinte, mais uma vez o nome do treinador Jorge Jesus sendo especulado no Vasco da Gama. Há 2 semanas atrás, a gente também já tinha tomado conhecimento dessa situação. Vocês acham que a 777 Partners ofereceu um caminhão de dinheiro para o Jorge Jesus? Eu, particularmente, não acredito que o Jorge Jesus venha trabalhar no Vasco da Gama, o Vasco disputando uma Série B.
Deixa aí nos comentários. Mas é o seguinte, meus amigos, o Vasco, para conseguir sua primeira vitória, o técnico Zé Ricardo está apostando aí nos reforços que foram recentemente contratados, tá? E está confirmado para essa partida aí contra a Chapecoense, o Vasco vai lançar aí o Carlos Palácio. Carlos Palácio vai fazer a sua estreia. E hoje está marcada aí uma reunião, né, entre Salgado e os seus apoiadores, para que o Jorge Salgado possa dar aí satisfação aí sobre o que tem sido feito no departamento de futebol. Inclusive, explicações aí envolvendo o técnico Zé Ricardo, que cada dia está mais ameaçado. Mas ontem surgiu dois nomes aí, meus amigos. Dois nomes surgiram. Primeiro nome que surgiu na parte da tarde foi o nome de Allan Kardec. Allan Kardec, com 5 meses de salários atrasados, né, rescindiu com o clube chinês. Então a gente vai colocar também aqui na tela, que é de suma importância, o que o pai do Allan Kardec falou, certo? Então, essa situação do Allan Kardec realmente podendo acontecer aí na próxima janela em julho, tá? Então, olha só, pai de Allan Kardec fala sobre possível retorno do jogador ao Vasco da Gama, tá? E é o seguinte, ele disse que seria um privilégio ele voltar a jogar no Vasco da Gama, né? Tá aqui na matéria aqui, seria um motivo de muito orgulho o Allan Kardec. Allan Kardec que é cria aqui do Vasco da Gama e ficou 6 anos lá no futebol chinês. Outro nome que saiu ontem, tá? Foi o nome do Benítez, isso mesmo. E a gente vai colocar a fonte aqui para vocês, tá? Que veio lá do Rio Grande do Sul, porque a situação do Benítez é a seguinte: o Grêmio vive um momento muito difícil, não venceu na Série B e o Roger Machado não gosta do jogador. O Roger Machado, ele simplesmente não quer contar com o Benítez. O presidente Romildo Bozano, lá do Grêmio, ele dá preferência para que o treinador seja mantido, o Roger Machado, e o Benítez ainda não atuou como titular, o Benítez, que foi o maior investimento do Grêmio nessa competição. Então, a gente também coloca aqui na tela para que vocês possam ter ciência do que a gente está falando, tá? Benítez de malas prontas lá, e a matéria também fala de um possível retorno de Benítez para São Januário. Então tá aqui, ó, principal investimento da temporada, Benítez perde espaço no Grêmio. Meio argentino ainda não foi titular com Roger Machado, né? E aí, meus amigos, tem vaga no Vasco da Gama? Allan Kardec e também o Benítez? Deixa aí nos comentários. Meus amigos, foram essas notícias aí do Vasco da Gama e comentem também sobre a situação do Jorge Jesus. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Vai dar Vasco e estamos juntos aí. Valeu.